Temos conosco o pastor Josué Campanhã. É um homem que desde cedo ingressou em muita atividade da denominação batista brasileira, atuou em várias frentes. Não vou falar aqui tudo, você pode depois ler em algum lugar sobre o histórico dele. É um homem que Deus tem utilizado na igreja brasileira para trazer algumas propostas interessantes, sobretudo uma consciência muito profunda do que significa ser um discípulo de Jesus. O pastor Josué atuou em algumas igrejas, dentre as quais a primeira igreja batista em Vitória, no Espírito Santo, onde ficou 7 anos, Igreja Batista do Morumbi ficou 10 anos aproximadamente, fazendo parte do colegiado de líderes e pastores daquela igreja. Também atua ligado à CEPAL, que é uma organização de apoio a pastores e líderes, e também envia missionários para alguns lugares fora do Brasil. Dentre as coisas boas que ele tem feito ultimamente, além de escrever, está ajudando na plantação de uma igreja em Indaiatuba, onde também atua ali. E tivemos o privilégio de, sexta-noite, ontem, o dia todo, participar desse seminário de discipulado e liderança. Eu creio que não só edificou, mas trouxe uma visão bíblica para todos nós que participamos do treinamento. Ele tem voo marcado às 13h30, então o tempo é seu, você controla, usa como Deus lhe dirigir. Obrigado. Se precisar, vai projetar o livro? Obrigado, alegria estar com vocês. Espero que a graça do Senhor esteja com todos vocês nesse dia. E ontem a gente teve esse tempo com os líderes e eu falei para eles logo no início que o objetivo meu era ser usado pelo Espírito Santo para incomodar cada um deles, né? E hoje, quando eu cheguei aqui, o pastor me falou que eles ficaram incomodados e eu tinha um monte de perguntas já, né? Então depois eu vou responder as perguntas com calma, né, por e-mail para o pastor, para ele passar para vocês, mas uma pelo menos eu preciso responder para todos, né, mesmo os que não tiveram ontem. Se eu pudesse fazer um resumo de tudo que a gente falou, o resumo é o seguinte: Jesus mandou a gente fazer uma coisa só, discípulos. O resto foi a gente que inventou, né? Então, acampamento, congresso, show gospel, enfim, tudo que você conhece foi a gente que inventou. Deus não fica bravo que a gente faça isso, desde que a gente faça o principal. O problema é quando a gente inverte, né? Quando a gente se dedica a um tanto de atividades e não está fazendo o principal. E esse foi o incômodo que eu acho que muitos ficaram, e foi um incômodo para mim alguns anos atrás. E eu sei que quando a gente tem um incômodo, normalmente a gente já quer resolver a coisa no dia seguinte, né? Então, uma das perguntas que fizeram é isso: posso começar já e tal, né? Então, para quem estava ontem e para os demais, que o negócio vai chegar em vocês talvez mais à frente, calma, né? Tem uma frase, uma camiseta que eu comprei aqui na Bahia uma vez, né? No stress, oxente, né? Então, no stress. A minha sugestão para todos que estavam ontem é vocês realmente mergulharem nesse livro que eu sugeri, né, do Kate Phillips, A Formação de um Discípulo. Aí vocês podem combinar com o pastor, com a equipe pastoral, se vocês vão fazer em dupla, se vai usar no pequeno grupo, se vai juntar 2 ou 3 líderes e fazer. Enfim, não é um livro só para ler. É um livro para a gente mergulhar nele, para entender o que é ser discípulo de Jesus. É uma Bíblia pura esse livro, mas ele sistematizou de um jeito muito prático, muito legal. Então eu sugeriria que pelos próximos talvez 3, 4 meses, vocês se concentrassem só nisso. Para daí depois a igreja criar a forma como vocês vão começar a discipular, quem vai discipular, etc., né? Eu também já fui muito afobado em algumas coisas, né? Que
sente aquele negócio, nossa, estou fazendo tudo errado, agora eu preciso começar, e a gente já quer começar amanhã. Mas vão com calma, né? Porque quanto mais calma nessa hora, melhor, para que as coisas sejam feitas de uma forma bem estável, e as coisas vão chegar lá na frente em todos vocês que talvez não participaram, mas que estão me ouvindo falar agora. Mais à frente vai chegar em você. Você tem uma coisa que você pode começar a fazer: orar. Senhor, eu quero fazer a única coisa que o Senhor mandou eu fazer. Então, faz esse negócio chegar em mim, manda alguém para me discipular, para que depois eu possa discipular outras pessoas, né? E através disso vocês vão estar então alinhados e unidos para os próximos passos aí, tá bom? Eu queria também deixar um convite para vocês. Vamos ver se... funcionou, joia. Como o pastor mencionou, nós fazemos parte da CEPAL, eu, minha esposa, Raquel e mais um tanto de missionários espalhados pelo mundo. A CEPAL é uma agência que trabalha com capacitação de líderes e apoio para a igreja, e a gente tem uma conferência agora em maio, que a gente chama de Encontro CEPAL, que vai tratar esse ano sobre como a gente pode ser uma igreja simples. Eu sei que vários de vocês aqui já foram em conferências anteriores, então eu queria estender o convite para aqueles que puderem estar conosco, que são líderes ou que amam a igreja, como que a gente pode resgatar uma igreja muito simples, mas que causa impacto, transformação. É agora em maio, lá em Águas de Lindóia, de 6 a 12 de maio. A gente vai ter diversos preletores para discutir sobre isso, ajudar, né, os líderes a pensar numa igreja simples, que faça realmente diferença e que seja focada na ordem de Jesus, que é a de fazermos discípulos. Então, queria deixar o convite para vocês. E para mexer um pouquinho nesse tema, eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre como uma igreja pode pensar numa nova etapa. Eu sei que vocês, pelo que eu vi nesse final de semana, estão muito bem. Deus tem abençoado vocês têm crescido, Deus tem acrescido muita gente para vocês. E não é só quando a gente está num estágio ruim de vida que a gente precisa pensar numa nova etapa. Aliás, é quando a gente está numa boa etapa que a gente precisa pensar numa nova etapa, porque senão a gente se acomoda com aquela ali e aquilo vai se tornando uma coisa repetitiva e a gente vai deixando, vamos dizer, o bonde passar e a gente perde a perspectiva do que Deus quer fazer. Uma das coisas mais incríveis para mim, pessoalmente, sobre Deus é que Ele consegue ser ao mesmo tempo imutável e criativo. Para a gente, uma coisa imutável é assim: eu vou pôr esse púlpito aqui, ele nunca mais pode sair daqui. Mas Deus consegue ser imutável e criativo. Eu não consigo entender tudo isso, eu só aproveito o que eu consigo entender disso. E quando a gente pensa um pouco nesse conceito, então, pensando na forma como a gente pode ser uma nova etapa, né, ou ter uma nova etapa, seja na nossa vida, seja na igreja, a gente tem que pensar sobre essa perspectiva. Deus, naquilo que Ele é e naquilo que Ele criou a igreja, tem alguns elementos imutáveis. A igreja é a igreja, né? É o corpo de Cristo, é a essência do que vai fazer diferença no mundo. Se Deus vai fazer alguma coisa no mundo, vai ser através da igreja. Não é a igreja, a instituição, prédio, mas a igreja, nós, gente, pessoas. Então Deus vai agir no mundo através da igreja, isso é imutável. Mas Deus é criativo, Ele usa a igreja de N formas, com modelos diferentes, jeito diferente, propostas diferentes, para que a gente alcance todas as pessoas. É o que Paulo dizia: eu me faço de tudo um pouco para alcançar todos com o mesmo evangelho. Então eu queria lançar para vocês alguns princípios, algumas ideias bíblicas, para que vocês possam pensar nesse momento bom que vocês estão vivendo, como pode ser a nova etapa e em que áreas a gente precisa olhar para isso. E eu queria usar um texto bem conhecido, que é o de João, capítulo 4. Vocês já devem ter ouvido uns 30 sermões sobre ele, mas como a Bíblia é extremamente rica, então sempre tem algo novo para pensar. E quando a gente pensa, então, numa nova etapa, né, é mais ou menos como essa foto que vocês estão vendo. A gente pode pensar numa nova etapa escrevendo isso num papel velho e rasgado,
ou numa placa muito boa, bonita, mas a nova etapa também representa algo mais ou menos assim. Ela precisa ter escolhas. E essa linha de trem aí, com múltiplas opções, representa escolhas e decisões que a gente tem que fazer, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida como igreja, para que a gente possa viver uma nova etapa. A gente, na verdade, quando toma algum tipo de decisão, a gente constrói uma estrada por onde a gente vai passar nessa nova etapa. E esse texto que eu quero ler com vocês agora representa um pouco isso. É aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esse texto diz o seguinte: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais gente do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, mas sim os seus discípulos. E quando Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou para Galileia, e no caminho ele tinha que passar por uma região chamada Samária. Normalmente os judeus não passavam por essa região, existia uma rixa entre judeus e samaritanos. Ele chegou a uma cidade de Samária chamada Sicá, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, você pode me dar um pouco de água? Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade para comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque judeus não se dão com samaritanos. Então Jesus lhe disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar a água do poço, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus lhe disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, Senhor, me dê então dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Aí Jesus lhe disse: então vá chamar o seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus lhe disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e o que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. É interessante, muito interessante essa conversa, porque apesar de ser muito simples, ela traz para a gente uma perspectiva muito simples das coisas. Ela traz a perspectiva dessas duas palavras que você conhece bem: risco e oportunidade. Toda vez que a gente está numa fase ruim ou muito boa de vida, a gente se depara com essas duas palavras:
Eu preciso tomar decisões, e essas decisões envolvem risco e oportunidade. Se eu vou começar a namorar alguém, envolve risco e oportunidade. Se eu vou abrir um negócio, envolve risco e oportunidade. Se eu vou me casar, se eu vou fazer um curso, se eu vou mudar de emprego, se eu vou mudar de cidade, qualquer tipo de decisão, até mesmo uma igreja vivendo uma fase muito boa, precisa decidir se ela quer simplesmente parar no tempo ou avançar para a próxima etapa. E isso envolve risco e oportunidade. E essa conversa aqui reflete exatamente isso. Agora, para a gente entender melhor isso, eu separei aqui umas fotos. Eu queria que, assim, em 10 segundos, você conversasse com a pessoa aí do lado para saber se essas fotos aqui refletem risco ou oportunidade na sua perspectiva. Então, a primeira delas é essa. O que você acha? Isso aqui é risco ou oportunidade? Fala com a pessoa aí do lado. Vamos lá para uma outra. Essa aqui é risco ou oportunidade? Agora vamos para mais uma. Eu sei que todos vocês gostam de tirar selfie e tal. Opa, avancei uma demais aqui. Essa aqui é risco ou oportunidade? E uma mais séria agora. Aquele pessoal nos botes vindo do norte da África para a Europa. É risco ou oportunidade? Bom, alguns quase perderam o fôlego naquela do rapaz no topo da montanha ali, né? E talvez, dependendo da perspectiva que você tem da vida, cada uma dessas fotos aqui, para alguns vai ser risco, para outros vão dizer, uau, que oportunidade, né? Sentar na beiradinha daquela pedra, olhar aquele vale inteiro, com as perninhas balançando no ar assim, que coisa incrível, né? Ou aquele selfie com o tigre, ninguém vai ter uma foto dessa, só eu, né? Depende da perspectiva de cada um. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que nessa conversa acontece mais ou menos a mesma coisa. Uma das primeiras coisas que a gente percebe nessa conversa é que essa mulher olhava a vida como ela sempre foi. E um dos primeiros riscos para a igreja é olhar a igreja como ela sempre foi. Percebam que no início da conversa, Jesus chega de forma despretensiosa, meio-dia, aquele solzão do Oriente Médio, os discípulos vão comprar comida, ele senta ali na beira do poço e faz uma pergunta simples. Escuta, mulher, você pode me dar um pouco de água? Aí ela pula para trás e diz, judeu, o senhor não devia estar conversando comigo. Melhor só ir embora logo, não deixa ninguém ver. Mas essa não foi a pergunta. É como se eu saísse ali fora e perguntasse assim, onde é que tem um restaurante aqui perto? E você começa a dizer para mim, olha, aqui não tem concessionária de carro, o carro é muito caro aqui, etc. Mas, peraí, não foi isso que eu perguntei. A conversa aqui era mais ou menos essa. E por que ela deu esse tipo de resposta? Porque, na verdade, ela tinha uma porção de preconceitos já instalados nela, que vinha ao longo dos anos, que ela nunca repensou aquilo, e que fizeram com que ela simplesmente reagisse à presença de um judeu, ainda homem, né,
se um judeu não conversava com um samaritano, muito menos um homem judeu com uma mulher samaritana. E ela está tentando dizer para Jesus, que é o rei do universo, o senhor está fazendo tudo errado. Está tudo errado aqui, vai embora, por favor. A perspectiva dela era olhar a vida como ela sempre foi. E é interessante observar que esse não é um problema só daquela época. Hoje, se a gente olhar dentro do Brasil, a gente tem diversas situações assim, né? Paulistas e cariocas, catarinenses e rio-grandenses, ou pessoal do Rio Grande do Sul, Brasília e Goiânia. Aqui no Nordeste eu sei que tem várias, não vou nem mencionar para não mexer no assunto, né? Brasileiros e argentinos, né? Essa todos nós nos unimos. Mas onde é que começou esse negócio? Por que é que a gente tem essa rixa com os argentinos? E eles com a gente? A gente simplesmente herdou e a gente passa isso para os nossos filhos, como mais ou menos na África do Sul, durante anos, hoje menos, mas durante anos, o apartheid entre brancos e negros. E é simplesmente uma coisa que alguém começou lá atrás e que vai passando de geração em geração, geração em geração, e aqui provavelmente há mais ou menos uns 350 anos já existia essa rixa entre judeus e samaritanos, e essa mulher estava simplesmente repetindo aquilo que sempre aconteceu, sem questionar nada. E talvez um dos primeiros objetivos de Jesus era fazer com que essa mulher repensasse a vida. Você está vivendo com paradigmas que não são seus, que você não criou, que talvez você nem acredite, e que você simplesmente está repetindo isso. Mas isso pode acontecer com a gente, individualmente, pode acontecer com a igreja, como organismo vivo. A gente pode herdar alguns paradigmas muito bons, sempre isso acontece, a gente pode herdar alguns paradigmas não tão bons, e a gente pode simplesmente repeti-lo. Então eu me lembro quando era adolescente, um dia eu ia fazer uma atividade com os adolescentes na igreja, e eu falei assim, gente, eu estou pensando em convidar o pessoal da Assembleia de Deus, da Presbiteriana. Alguém levantou e disse, nunca, eles não podem entrar aqui. Eu disse, mas o que aconteceu? Eu falei alguma coisa errada? E na minha inocência, né, alguém me chamou depois numa salinha, disse, aqui, assim, né, pode isso, não pode aquilo, etc. E a minha pergunta era, onde é que está isso na Bíblia? Né? Qual o versículo bíblico que diz que a gente não pode se encontrar com esse, com aquele, etc. Mas, independentemente da situação, o primeiro risco que essa mulher estava correndo e que nós podemos correr como pessoas ou como igreja é olhar a vida como ela sempre foi. E é interessante que essa mulher não larga esse paradigma, porque depois que Jesus diz, tá bom mulher, olha, tô entendendo o que você está falando, mas vamos pular essa parte, eu posso fazer isso, eu sou Jesus, eu posso quebrar esses paradigmas. Aí ela vai para o segundo, ela diz, o senhor não tem balde para tirar água do poço, o poço é fundo. E depois ela vai colocando uma porção de outras barreiras, porque ela olhava a vida sempre da mesma forma, e isso é um tremendo risco. Uma segunda coisa, um segundo risco que a gente percebe é que ela via as dificuldades maiores do que as possibilidades. Então Jesus diz, mulher, vamos deixar para discussão teológica depois se judeus e samaritanos devem conversar ou não. Agora eu estou com sede, é meio-dia, você está vendo o sol, eu estou precisando um pouco d'água para hidratar. Aí novamente ela vem, o poço é fundo, o senhor não tem balde, se o senhor tirar o balde não tem copo para beber a água, eu não posso ceder o meu copo porque eu sou samaritano, o senhor é judeu. E repetir a história toda outra vez. E percebe que quando a gente olha para as decisões que a gente tem que tomar à frente, seja na nossa vida pessoal, seja como coletividade, como igreja, a gente pode enxergar dificuldades maiores do que as possibilidades. Não, nossa igreja não vai conseguir fazer isso. Não, aqui o pessoal, não. E é como se Deus estivesse dizendo assim, ei, posso abrir sua mente, posso colocar umas coisas aí da minha criatividade
que você não vai conseguir alcançar pelos seus paradigmas, mas se você entender o que eu quero dizer para você, sua vida vai ser completamente diferente. Se a gente avança um pouquinho mais nesse texto, a gente vê um terceiro risco. Planos que são limitados e não se renovam. Então, quando Jesus continua a conversa, está ali morrendo de sede, a mulher não tira água do poço para dar para ele, a conversa vai avançando, e aí ele diz, olha, mas eu posso te dar uma água viva, que você nunca mais vai ter sede. Aí a mulher vem com outra no estômago de Jesus. Senhor, quer dizer que o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que fez esse poço. O senhor sabe quem é? Sabe quem são nossos antepassados? O senhor está entendendo? E eu imagino Jesus dando aquela risadinha assim, você não sabe de nada. E percebe que às vezes, na nossa vida pessoal, o nosso relacionamento com Deus passa a girar em torno disso. Senhor, eu precisava que o Senhor me desse um emprego novo, porque esse emprego que eu estou não é muito bom e tal. E Jesus diz, olha, eu queria te dar muito mais, mas eu precisava que você entendesse algumas coisas que você não está entendendo. Você está com a visão limitada. Eu queria te dar um relacionamento comigo, eu queria te tornar um discípulo, eu queria fazer você voar muito mais alto, e você está aí pedindo um negocinho desse tamanho para mim. Eu me lembro que numa fase que eu estava tomando decisões na minha vida, alguns anos atrás, se eu saía de um lugar que a gente estava para outro e tal, Deus começou só a me dizer assim, pensa grande. E eu pensava, nossa, daí Deus fala, não, está pensando pequeno, pensa grande. Aí eu, cheguei no máximo. E Deus, nossa, como você está pensando pequeno, eu queria que você pensasse maior. E na verdade, o meu grande não era a perspectiva de Deus. Eu estava imaginando coisas para os meus interesses. E na verdade Deus estava querendo me dar uma outra perspectiva da vida, da forma como Ele queria me usar, etc. E eu estava ali nas minhas picuinhas. Agora, se isso acontece na nossa vida pessoal, é lógico que vai se refletir na igreja. Quando vocês como igreja sentarem para pensar o que Deus quer fazer através da gente no futuro, vocês vão pensar pequeno. Por quê? Porque vocês pensam pequeno na vida pessoal, no relacionamento com Deus. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, ser rico, não é nada disso. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, a forma como Deus está trabalhando na nossa vida, a forma como Deus está lapidando a nossa vida, a forma como Deus está me tornando mais parecido com Jesus a cada dia, a forma como Ele está usando a minha vida para causar impacto e incômodo na vida de outras pessoas, a forma como Ele vai me usar para as pessoas que estão ao meu redor, seja esposa, marido, filhos, pessoas do relacionamento. Essa mulher tinha uma perspectiva extremamente limitada da vida, que não se renovava e que ia naquela toada assim, não mexia, a linha não mexia. Mas quando a gente avança um pouquinho mais na conversa, a gente vê ainda um outro risco. Quando ela sabe que Jesus poderia dar água viva, que ela não entendia direito o que era, ela disse, eu quero, Senhor. Eu quero essa água viva. Mas na verdade ela queria da perspectiva humana. Porque o que ela diz? Ela fala assim, lá pelo versículo 15 e 16, se o Senhor me der essa água viva, eu nunca mais vou precisar voltar no poço. Então, de repente, o poço de Jacó, que era um negócio sagrado, etc., ela joga fora e diz, opa, não vou precisar mais carregar balde na cabeça, vir aqui, tirar água do poço com aquele esforço, encher os vasos, etc., levar para casa. Ela não tinha entendido o que era essa água viva. Ela simplesmente queria que Jesus se adaptasse a ela. E nós somos mais ou menos assim, quando vamos tomar decisões ou quando queremos uma nova fase de vida. Eu faço os planos e eu quero que Deus me adapte àquilo que eu estou precisando e àquilo que eu defini. Eu sou assim. Aqui, a minha esposa, a Raquel, às vezes ela diz assim, o sujo falando do mal lavado. Tá? Então aqui é o sujo falando do mal lavado. Tem horas que aqui entre nós, eu acho que eu tenho umas ideias melhores do que Deus. Eu digo, Deus, o Senhor não conhece o pessoal aqui, eu já estou aqui há bastante tempo, então vamos fazer desse jeito que acho que é melhor. Melhor o Senhor se enquadrar aqui no que eu estou sugerindo. E aí Deus diz, não, Josué, nós vamos para lá. Eu digo, mas Deus, o Senhor não está entendendo, olha, é melhor para cá. E Deus, não, vamos para lá. Ela estava fazendo exatamente isso. Senhor,
já que o Senhor disse que tem essa água viva, então me dá, porque aí eu não preciso mais vir aqui. Um tremendo risco de querer enquadrar Deus no próximo passo de vida que Jesus estava tentando levá-la a tomar, numa perspectiva meramente dela. E tem várias outras aqui, mas eu queria só levantar para vocês terem ideia de quais são os riscos. Mas o mais interessante para mim é que ela tinha todos esses pensamentos e estava sustentando até o limite esses pensamentos diante de Deus. O próprio Deus, na figura de Jesus, estava na frente dela, conversando com ela, e ela estava com a visão tapada, uma topeira, como a gente diz, não enxergando que o próprio Deus estava querendo mudar a vida dela. Quando a gente pensa numa nova etapa, seja na nossa vida, seja especialmente na igreja, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o chefe aqui é Deus. E pode parecer bem forte essa frase, mas é exatamente isso, essa a realidade. Nós aqui e vocês não decidem nada. E se decidirem, vão decidir nessa perspectiva. Vocês vão querer que Deus se enquadre ao pensamento de vocês. Vocês vão querer que a igreja seja do jeito de vocês. Vocês vão querer que a próxima etapa da igreja seja do jeito de vocês. E Deus está dizendo: ei, sou eu, o próprio Deus, na frente de vocês, dizendo que esses paradigmas passaram e agora tem uma nova etapa. E aí a gente entra então no campo das oportunidades. Se a gente volta no início da conversa, quando ela começa a conversa com Jesus, talvez a pergunta que Jesus estava fazendo para ela é essa: ei, mulher, você sabe com quem você está falando? Eu não sei se alguém já usou sua carteira aqui com aquele brasão, tal, quando o guarda para, né? Você sabe com quem o senhor está falando? Você sabe filho de quem eu sou? Mas se tem alguém que poderia usar essa frase, é Jesus. Ele poderia chegar na terra e dizer: vocês sabem com quem que vocês estão falando? Mas ninguém tem direito de usar essa frase. E se alguém perguntasse: quem é o senhor? Ele poderia dizer assim: eu sou filho do homem. Daria um sentido duplo aí, né? Mas é exatamente isso: eu sou filho do homem mais poderoso que existe. Jesus, de alguma forma, nessa conversa, quando a mulher diz: o senhor é judeu, eu sou samaritano, ele diz: não, eu sou filho do homem. O senhor não tem balde para tirar água do poço, ele disse: eu tenho a água viva. O senhor não devia estar aqui, ele disse: não, eu devia estar aqui sim, porque eu estou tentando mudar seus paradigmas. O tempo todo Jesus estava dizendo: ei, mulher, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Jesus, eu sou todo-poderoso, eu sou mais do que o cara que fez esse poço. Eu posso te dar água viva, eu é que sei como é que eu posso ensinar as pessoas sobre adoração. Aí chega uma certa altura, depois que ele fala que ela não tem marido, etc., que ela reconhece ele como um profeta, já subiu um degrau. O senhor era um transeunte aqui, um judeu de segunda categoria, agora subiu um pouquinho, porque o senhor disse que eu não tenho marido e tal, já revelou alguma coisa. Profeta nível 1, assim, não é nível 3 não, nível 1. E é interessante que no final, na última parte que eu li, ela ainda diz: um dia virá o Messias e ele vai explicar tudo para a gente. O Messias estava na frente dela explicando tudo. E ela não estava conseguindo enxergar. Então, uma oportunidade que esse texto revela para a gente numa interação com Deus é que Deus pode mudar tudo aquilo que eu não estou conseguindo mudar. Deus pode mudar a perspectiva do que Ele quer fazer através dessa igreja para causar impacto nessa cidade que talvez vocês ainda não tenham. Deus pode mudar a forma dessa igreja até ser, porque, na verdade, toda a construção que Ele fez com vocês até hoje era para um propósito maior que vocês não têm nem noção, e vocês simplesmente precisam seguir Deus e não atrapalhar Ele para que Ele possa cumprir esse propósito. Tem algumas coisas na nossa vida que às vezes Deus nos dá e nós não sabemos por quê. Então a única coisa que a gente pode fazer é perguntar: Senhor, por que o Senhor deu isso? De que forma o Senhor quer usar? Por que é que Deus fez que vocês, por exemplo, crescessem
e já não cabe todo mundo lá no templo e vocês têm que usar esse espaço. Está incômodo, eu estou vendo vocês aí se abanando, aqui também está incômodo, etc. E Deus está dizendo, porque senão vocês iam se acomodar lá. Então, para onde é que nós vamos? Vocês podem ter uma perspectiva disso e Deus pode ter outra. Mas não é o local em si. É que tipo de impacto Deus quer usar vocês nessa cidade. A conversa de Jesus com essa mulher era mais ou menos assim. Uma segunda oportunidade que essa conversa revela para nós é que Deus sempre quer levar a gente a um passo maior e mais profundo no relacionamento com Ele. Então o que Jesus estava dizendo para essa mulher é: eu quero te levar a ter um relacionamento comigo que você nunca teve. Eu quero levar você, uma samaritana, a ter um relacionamento com um judeu que você nunca teve e quebrar esse paradigma, mas muito mais do que isso, eu quero levar você, uma mulher que está em busca de soluções na vida, tanto que você já teve 5 maridos e agora o que você tem não é seu marido, você está buscando alguma coisa que você não vai encontrar em maridos. Eu estou aqui, não para ser seu marido, mas para ser seu salvador, para ser a pessoa que vai fazer diferença na sua vida. E eu quero levar você a ter um relacionamento comigo que você nunca teve. Percebe que, do mesmo jeito que essa mulher procurava maridos, já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu, tem muita gente que faz isso com a igreja. Eu conheço uns que já tiveram 10 igrejas e a igreja que ele está ainda não é a que ele gostaria de estar. Mas a questão não é procurar a igreja. A questão é procurar um relacionamento com Deus. Então, o que Jesus está dizendo é: posso levar você a um relacionamento comigo que você nunca teve? E porque todos vocês vão ter esse relacionamento comigo, eu vou levar vocês como igreja para a próxima etapa de causar um impacto na vida de muita gente, ou de causar um impacto na vida dessa cidade que vocês nunca viram. Toda a construção que eu fiz ao longo desses últimos 60 anos nessa igreja é para atingir um objetivo maior que vocês ainda não estão enxergando, mas para isso vocês precisam ter um relacionamento comigo para que eu possa direcionar vocês para o lugar onde eu quero. Uma terceira oportunidade que essa conversa revela para a gente é olhar para aquilo que nós não temos, que só Jesus pode dar. Então é interessante que a conversa vem girando em torno de água. Eu quero água do poço, eu não tenho, o poço é fundo, não tem copo, barã. E aí de repente Jesus fala de água viva, essa mulher diz: eu quero, então eu preciso, é isso. Aí Jesus dá um cavalo de pau na conversa, é como se a gente estivesse falando assim de churrasco e agora vamos falar de carro, né? Dá um cavalo de pau na conversa e Jesus fala: então chama seu marido. Aí ela baixa a cabeça e diz: Senhor, eu não tenho marido. Não, mas ela teve 5. Se tinha uma mulher que podia fazer palestra em encontro de casais, era essa aqui. Não? 5 maridos e tem mais um agora para dizer como é que está. Aí Jesus diz: você tem razão, você não tem marido mesmo. Essa é uma busca que está consumindo sua vida e não é nela que você vai encontrar a solução. Mas perceba só, você está querendo que eu dê água viva para você da sua perspectiva. Você continua buscando e você acha que isso aqui é a solução. Mas você não está olhando só para... Você não está olhando para mim, você está olhando só para a água que vai saciar a sede. E eu estou olhando para algo muito mais profundo, para algo que você não tem, que só eu posso dar. Só Jesus podia dar água viva para essa mulher e para nós. Só Jesus podia dar um relacionamento profundo com Deus que ninguém mais podia dar. Só Jesus poderia solucionar essa busca ao longo da vida, que às vezes para alguns é casamento, para outros é igreja, para outros é estudo, para outros é dinheiro, para outro é poder, para outro é cargo. E aí Jesus então diz: olha, só eu posso te dar isso que ninguém mais pode dar. E a gente poderia ficar bastante tempo aqui nesse texto, tem coisas riquíssimas nele, mas tudo isso então eu levantei para fazer alguns desafios para você. Eu queria desafiar você a algumas decisões. A primeira decisão é deixar de ser pobre. Eu sei que ninguém gosta de ser pobre. E eu queria desafiar então você a deixar de ser pobre em oração, em relacionamento com Deus e na visão de vida. Eu não sei se essa mulher era pobre ou rica do ponto de vista financeiro, mas eu sei que ela era pobre na visão de vida, no relacionamento com Deus. E nenhuma riqueza poderia compensar essa pobreza.
Você pode correr do ponto de vista pessoal em busca de dezenas de coisas na vida. E pode até ganhar dinheiro, como eu sei que muitos aqui nessa região, ao longo dos anos, ganharam muito dinheiro e depois perderam tudo. E por que perderam? Não foi por causa da crise da vassoura de bruxa. Foi por causa da falta de uma visão de vida. Isso não aconteceu só aqui, acontece em tantos lugares do mundo. Alguns anos atrás foi nos Estados Unidos com a crise imobiliária. Não foi uma crise imobiliária, foi uma crise de ambição. A falta de uma perspectiva de vida, a pobreza de uma visão de vida dada por Deus. E a falta de uma perspectiva de vida para vocês individualmente pode gerar a falta de uma perspectiva de visão de igreja. Porque, na verdade, a igreja é o ajuntamento dos discípulos. Então, se a visão dos discípulos é pobre, a visão da igreja vai ser pobre. O pastor pode ficar aqui suando, arrastando o trem sozinho, não vai conseguir. Porque, na verdade, Deus precisa mudar a visão de vocês. Vocês precisam perguntar para Deus: Senhor, por que o Senhor colocou a gente nessa cidade? Por que o Senhor juntou todo esse povo bonito aqui? Por que o Senhor está colocando a gente junto para fazer diferença? Que diferença o Senhor quer fazer aqui? Então, deixem de ser pobres na visão de vida, no relacionamento com Deus, na perspectiva de oração. Um segundo desafio é: gaste menos tempo e dinheiro. Gaste menos tempo e dinheiro em atividades inúteis. Seja na sua vida pessoal, seja na igreja. Gaste menos tempo e dinheiro em causas fúteis, em regras e costumes. Eu digo isso como o pastor Genilson mencionou no início, porque eu já gastei muito tempo com isso. A gente aprende, não se arrepende no aspecto de que a gente era cego na época e depois que ganhou a visão, bom, daqui para frente eu não vou fazer mais, né? Mas eu já gastei muito tempo, vocês não fazem ideia, muito tempo da minha vida em atividades inúteis dentro da igreja, em causas fúteis dentro da igreja e em regras e costumes dentro da igreja. Então eu não queria que outros irmãos e irmãs minhas precisassem passar por isso. Então gaste menos tempo e dinheiro naquilo que só interessa a você. E pergunte para Deus em que Ele quer usar seu tempo, seu dinheiro, sua energia, potencial, inteligência, etc. O terceiro desafio é: deixe de ser estéril. Tenha filhos espirituais. Tenha discípulos. Crie uma igreja que a gente pode chamar de irresistível para a sua comunidade. Porque vocês olham para essas pessoas dessa cidade, para essas 250 mil pessoas aqui, e dizem: Deus, quando é que o Senhor vai dar o coração dessa gente para nós, através do Espírito Santo? Deus, que diferença a gente vai fazer para reduzir a violência aqui entre os adolescentes e jovens? Deus, quando é que o tráfico de drogas aqui, ou de crack, vai chegar a zero? Eu fui numa cidade aqui mais para o norte da Bahia um tempo atrás, que Deus sensibilizou uma igreja lá, num problema muito similar ao que eu ouvi que vocês têm aqui de violência entre juvenil, etc. E aquele pastor com aqueles irmãos colocaram um alvo: em 10 anos nós queremos levar o número aqui, o índice de tráfico de drogas na nossa cidade, de violência, para zero. Agora ele está em X%, e a gente pôs um gráfico aqui, todo ano a gente tem que reduzir isso em 2%, 3%, 2%, 3%, e daqui 10 anos a gente quer chegar a zero nisso. Percebe que aí a igreja deixa de olhar para o umbigo e olha para o que Deus quer fazer. O que essa mulher fazia era olhar para o umbigo. Eu sou samaritana, não posso conversar com judeu. Eu não posso nem dar um copo d'água para o senhor. O senhor não devia estar aqui. Enfim. Então, deixe de ser estéril. Faça diferença. Ou seja usado por Deus para fazer diferença na vida dessa cidade, individualmente e principalmente como igreja. E, por fim, saia do deserto. O que essa conversa revela para mim é que essa mulher tinha um tremendo deserto espiritual. Ela bebia da água, mas tinha sede todo dia, porque na verdade ela estava procurando uma água muito maior e melhor, que era exatamente a água viva que Jesus ofereceu para ela. E é muito interessante
uma comparação final que eu quero fazer de que Jesus tem essa conversa na beira de um poço. Eu me lembro que quando era criança lá em casa tinha um poço. E o dia que eu descobri o poço, né, que eu vi meu pai abrindo lá a tampa do poço para mexer na bomba, eu olhei aquele buraco fundo, escuro, e fiquei impressionado. Nossa, como é que sai água de lá todo dia? E todo dia a gente tira a água e não acaba. E eu ficava encantado com aquilo. E aí meu pai me explicou. O poço sempre gera água nova, limpa, cristalina, potável. Dava para tirar aquela água fresquinha e beber. Mas a vida dessa mulher se comparava muito mais a uma cisterna, que também existia muito naquela época. A cisterna, acho que muitos de vocês conhecem bem, é aquele lugar onde a água fica parada, guardada. Eu morei numa casa que tinha uma cisterna, porque tinha falta d'água naquela cidade, e a gente só usava nos momentos de emergência, mas podia às vezes demorar 6 meses aquela água guardada. Então é lógico que não era uma água potável, era insossa, salobra, podia de repente, se entrou alguma bactéria, ter um gosto amargo, só servia para o banheiro, para, enfim, lavar o quintal ou coisa desse tipo. Muitos de nós às vezes tornamos a nossa vida uma cisterna, onde nós queremos fazer o reservatório, nós queremos guardar a água, nós é que estamos no comando, só eu é que abro a tampa quando eu quero. E Jesus diz, não, a vida comigo não é comparada a uma cisterna, mas a um poço, onde a água jorra. E é por isso que ele diz, eu sou a água viva, que se eu estou dentro de você, e se o seu relacionamento comigo é comparado a esse poço, sempre vai jorrar água viva. Sempre vai ter algo novo, que não depende de você, porque a gente não controla a água do poço. Ela é que jorra. E o relacionamento com Deus, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista de igreja, é assim. Vocês não têm como controlar o que Jesus quer fazer através dessa igreja. Só Ele vai fazer isso. Só Ele vai jorrar a água viva através de vocês. Só Ele vai poder alimentar essa cidade através de vocês. Então, essa é a tremenda oportunidade que Jesus mostra. Por isso, a decisão final é, vão para a próxima etapa. Não levem votos não cumpridos para o túmulo, porque não vai servir para nada. Não faça aqueles votos, eu quero ser o melhor crente, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você fica a vida inteira com isso e leva para o túmulo, não vai resolver nada. Você tem que tomar o próximo passo, você tem que viver no Espírito e deixar a água viva de Jesus fluir através de você. É assim que você avança para a próxima etapa. É assim que você experimenta um relacionamento com Deus que você nunca teve. É assim que você experimenta um relacionamento com Deus em que você não está no controle, mas é Deus que está no controle. Então eu espero que vocês tenham uma postura diferente dessa mulher. E vocês digam para Jesus, Senhor, obrigado por estar aqui na minha frente mostrando isso, obrigado por me desafiar, e eu quero dessa água viva, eu quero viver um novo momento controlado pelo Espírito do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela forma como o Teu Espírito nos fala, e obrigado porque eu sei que o Senhor tem grandes e tremendos planos para a vida dessa igreja, dessa comunidade, dessa cidade. E eu sei que o Senhor quer usar esses meus irmãos e irmãs aqui para causarem um tremendo impacto e fazerem uma diferença incrível nesse lugar. Então eu te peço que eles permitam com que as suas vidas sejam como um poço, onde o Senhor é a água viva que jorra através deles e que não só alimenta essa igreja, mas que torna essa igreja a água viva dessa cidade. Que o Senhor os use, que o Senhor derrame Tua graça sobre eles, que o Senhor leve-os a um novo estágio e que a gente ouça falar das histórias que o Senhor vai escrever aqui através dessa igreja para fazer diferença nessa cidade. Muito obrigado a Deus por esse tempo, muito obrigado por o Teu Espírito falar conosco. Nós temos certeza que o Senhor está conosco, ouvindo e respondendo a nossa oração, e é por isso que nós oramos então em nome de Jesus. Amém.